eu vou trazer algo que me surpreendeu, que é um editorial, um texto de opinião, na coluna Opinião, publicado ontem pela Folha de São Paulo. Quem escreveu o texto? Jair Messias Bolsonaro. Eu peço a sua atenção, porque eu vou ler esse texto, vou reproduzi-lo aqui na minha voz, na íntegra, mostrando que existe sim um sopro de esperança no retorno daquilo que nós acreditamos que seja o melhor para o Brasil em 2026. Este editorial, este texto, tem o título Aceitem a Democracia. Na linha fina, como me ensinou João Victor Teófilo, o texto diz: o povo tem escolhido a ordem, o progresso, a liberdade econômica e de expressão e o respeito às famílias e à religião. Esse texto do presidente Jair Messias Bolsonaro diz na íntegra, vou trazer na íntegra: os ventos da democracia sopram com direção e sentido bem definidos. Na Argentina, no Brasil, nos Estados Unidos, a maioria dos eleitores escolhe candidatos, partidos e programas da direita. Alguns analistas e cientistas políticos, pouco confortáveis com as soberanas decisões populares, tentam apresentar muitos destes movimentos como se fossem uma guinada ao centro. Não é. Basta prestar atenção às propostas ultimamente aprovadas nas urnas. Nos lugares onde o povo tem sido chamado a opinar, a maioria escolhe a ordem, o desenvolvimento, o progresso, a liberdade econômica, a liberdade de expressão, o respeito às famílias e à religião, o patriotismo. São as bandeiras que nós, da direita, vimos levantando há anos, mesmo sob graves ameaças autoritárias. Nada consegue conter a onda conservadora, nem a censura, nem os cancelamentos, nem o boicote econômico, nem as perseguições policiais, nem as longas, arbitrárias e injustas prisões. A resistência e a resiliência da direita têm uma razão muito simples. Nossas bandeiras, mesmo sob ataque do grosso dos veículos de comunicação e dos seus jornalistas, expressam os sentimentos e anseios mais profundos da maioria da sociedade. E nenhuma medida administrativa ou repressiva tem sido capaz de modificar essa tendência. Pois, quando uma ideia ganha a alma do povo, é inútil tentar matá-la, simplesmente por meio da violência. A moda é nos acusar de inimigos da democracia. Mas quem mostra dificuldade de aceitar a democracia é a esquerda, quando a maioria do povo decide por caminhos diferentes do que ela gostaria. Basta olhar a reação, aliás, da esquerda às suas derrotas. Quando pode, como na Venezuela, simplesmente frauda, na cara dura, o resultado eleitoral. Quando não, como agora no vitorioso retorno do presidente Donald Trump à Casa Branca, lamenta-se por ter permitido que seus adversários da direita disputem as eleições. Esses são os que se apresentam como democratas, autonomeados salvadores da democracia, uma democracia que pisoteiam quando podem. Além do mais, vivem numa realidade paralela, ilhados dentro das suas bolhas, afastados do povo e dos trabalhadores que um dia disseram representar. São incapazes de compreender que não é possível, a não ser numa ditadura absoluta, impedir a manifestação da vontade popular, da qual os líderes são apenas portadores. Se suprimirem um líder, outro aparecerá. E como tem aparecido líderes capazes de canalizar e expressar a vontade majoritária do povo? Agora mesmo, nas nossas eleições para prefeitos e vereadores, os homens e as mulheres da direita invadiram democraticamente, pela força do voto, a arena política, num tsunami de afirmação poucas vezes visto. Nossos quadros, nos diversos partidos, surgem às dezenas, centenas. E onde estão os novos quadros da esquerda? Alguém sabe? Alguém viu? Não estão em lugar nenhum. O cenário da esquerda é de envelhecimento e desolação. Até os seus porta-vozes, menos alheios à realidade, reconhecem. Isso ocorre por uma razão muito simples. O jardim da política só floresce quando é irrigado pela vontade popular.
Quando uma força política se desconecta do sentimento da maioria, é inevitável que define. Pode até resistir por um tempo à custa da repressão e do uso desgovernado dos orçamentos públicos, mas seu destino está traçado. Está destinada, aliás, à irrelevância, ou mesmo a desaparecer. Com quantas antigas potências do cenário político não vimos isso acontecer? Cada um que faça suas escolhas. Nós, da direita, tão injustamente acusados de extremismo, continuaremos perseverando no caminho que sempre defendemos, o da liberdade e da democracia, entendida como o governo do povo. Continuaremos nos esforçando para ouvir o povo e estar conectados aos anseios mais profundos da sociedade, mesmo quando estes não encontram espaço nos mecanismos tradicionais de formação da opinião pública. E trabalharemos com a serenidade e a obstinação de quem se esforça todos os dias por um futuro melhor para as pessoas, para as famílias e para o nosso Brasil. Este é o editorial escrito por Jair Messias Bolsonaro, com o título Aceitem a Democracia, publicado ontem, domingo, 10 de novembro de 2024, pelo jornal A Folha de São Paulo. E eu fico feliz, João, de saber que a gente tem essa possibilidade e esse espaço dentro da Folha de São Paulo para um texto como esse. Um texto sereno, acima de tudo, entretanto verdadeiro, pontual, e que mostra de fato o que nós estamos vivendo agora. Não há nada neste texto de Jair Messias Bolsonaro que não reflita a realidade. Realidade que o presidente Bolsonaro encontra nas ruas. Essa é a grande diferença. Quando o presidente diz que essas autoridades que insistem em dizer que nós estamos atacando a democracia, quando estes vivem numa bolha, abastecido muito provavelmente pela sedução, pela ilusão e pela mentira dos assessores que cercam, quando estes dizem que nós estamos atacando a democracia, eles perderam o contato com a realidade. Quando Lula frequenta eventos apenas controlados, quando enfrenta o menor sinal de realidade é vaiado e é questionado, e se esconde a partir daí, isso mostra que esse desconectar do povo já está custando não só para ele, mas também para autoridades que não precisam do voto para estar onde estão, não precisam pedir para que você ouça o recado, a mensagem, a proposta e a promessa, mas tem a possibilidade, através de uma caneta, de destruir a nossa vida. Estes que aí estão, dessa forma colocados, e que insistem em dizer que nós estamos destruindo a democracia, já entenderam quem somos nós. Como disse o presidente Bolsonaro, pode até tentar cancelar, anular, prender, destruir uma liderança, outra nascerá. E nascerá através da vontade do povo que quer se libertar. Ontem, eu recebi uma mensagem do querido Capita Andriele, me mandou uma mensagem, do Papa João Paulo II, que ele diz, naquela mensagem, Santo Papa João Paulo II, eu não vou me lembrar textualmente, assisti uma única vez, mas ele diz que o homem pode até construir o seu mundo sem Deus, mas esse mundo vai se voltar contra o próprio homem. Esse mundo que nós estamos vivendo agora já está se voltando contra esse homem que decidiu criar um mundo sem Deus. Só que nós não vamos permitir que eles insistam nessa possibilidade de nos afastar dos nossos amados, das nossas famílias, da nossa pátria e, acima de tudo, de Deus. Vamos seguir firmes e fortes.